Olá, amigos Sudaca! Mais um vídeo especial. Vamos citar 10 jogadores que brilharam aqui na América do Sul, mas não deram certo na Europa? Depois da vinheta eu te falo mais sobre isso. Pois é, amigos, faz tempo que eu queria fazer esse vídeo. Primeiro, deixe me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Bruno Garcês, jornalista e especialista em futebol sul-americano, e este é o canal Sudaca Brasil, tudo sobre futebol aqui no continente, agora em parceria com Bola pra Resenha TV. Deixe o seu like, se inscreva nos canais, dá essa moral pra gente. Antes de começar, tenho que explicar o motivo dessas escolhas. É bem simples. 10 nomes de destaque no futebol no continente, seja em seus times ou nas seleções, e lógico, não dá para colocar todos em um vídeo apenas, por isso teremos parte 1, 2 e 3, para não ficar cansativo o vídeo, e não está em ordem. Começamos aqui no Brasil de cara para falar de Renato Gaúcho, ou Renato Portaluppi, que ele mesmo diz que já jogou mais que o Cristiano Ronaldo, mas sim, Renato jogou muito por aqui. Super campeão no Grêmio e Flamengo, jogador de seleção, por pouco não vai para a Copa de 86, herói do título da Libertadores e Mundial Tricolor Gaúcho em 83, um segundo atacante muito habilidoso, rápido e decisivo. No Flamengo brilhou tanto em 87, sendo decisivo no título brasileiro, que foi transferido para Roma da Itália, junto com o Meia Andrade, também do Flamengo. Em Renato se criou muita expectativa, chegar a comparar com o meio holandês Ruud Gullit quando foi apresentado, mas a fama de playboy e rei da noite, Renato não perdeu na Itália. Sua temporada foi um fracasso total, foram 33 jogos e apenas 4 gols. Renato chegou a acusar de boicote seus dois companheiros de clube, Giannini e Massaro, mas na verdade é que pouco rendeu. Falastrão chegou a falar na sua apresentação, mais que os defensores, suas mulheres devem ficar de olho aberto comigo. Pô, Renato, me ajuda aí. No ano seguinte ele voltou ao Brasil e continuou brilhando por aqui, no Botafogo, Cruzeiro e Fluminense. Mas até hoje, lembram dele na Roma como uma das piores contratações da história do clube. Vou para a Argentina falar de um ídolo do Boca, é Martín Palermo. El Titã começou sua carreira no Estudiantes e foi lá que ele começou a fazer muitos gols. Chamou a atenção do Boca Juniors em 97 e se transferiu para La Bombonera e lá foi artilheiro, ídolo, campeão da Libertadores Intercontinental, fazendo gol até contra o Real Madrid. Resolveu finalmente aceitar a proposta da Europa, já que tinha melado uma transferência para a Lazio da Itália em 98 e dessa vez aceitou o Villarreal da Espanha. Napoli e West Ham também estavam interessados em Palermo. E no Submarino Amarelo ele até começou bem, com 6 gols em 17 jogos. No ano seguinte, temporada completa, começou bem de novo, mas não terminou bem. E os números pífios, 19 jogos e 5 gols. Isso porque no seu último gol foi comemorar com a torcida e o muro caiu em cima dele e fraturou a tíbia e o perônio. Voltou só na seguinte temporada, mas não voltou bem e foi transferido para o Betis. Em Sevilha, outro fracasso, 11 jogos e 2 gols. E ainda tentou na mesma temporada jogar no Alavés, na segunda divisão espanhola, e nada, 14 jogos e apenas 3 gols. Aí El Titã disse deu de Europa e voltou à Argentina. E voltaram os gols e os títulos. Ganhou mais uma vez a Libertadores 2007 e se tornou o maior artilheiro da história do Boca Juniors. El Titã só não brilhou no velho continente. Vamos falar então do maior goleador da história do futebol boliviano, é Marcelo Martins Moreno. Para os brasileiros, Marcelo Moreno. E para os bolivianos, Marcelo Martins, ou El Flechero, ou El Matador. Brilhou por aqui no Vitória e principalmente no Cruzeiro. Em 2007 fez um ano espetacular e chamou a atenção do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Foi a maior transferência de um jogador boliviano da história. Fez uma temporada 2008-2009 fraca. E tinha vários brasileiros por lá, poderia ter ajudado nessa adaptação, mas 21 jogos e apenas 3 gols. Segunda temporada, um pouquinho melhor, 7 gols em 23 jogos, mas não deu certo e foi jogar a Bundesliga no Werder Bremen. E como reserva, fez apenas 12 partidas e 3 gols. Tentou no ano seguinte a sorte no Wigan, da Premier League, e nada. Nenhum gol em 12 jogos. Era hora de voltar e nada melhor do que pro Brasil, país do seu pai e onde ele mais brilhou, e depois foi pro futebol chinês. E lógico, na seleção boliviana fazendo seus gols, salvadores, máximo artilheiro da eliminatória da Copa de 2022. Encerrou a carreira em 2023. Temos alguém do Chile? Ou se temos, ele se chama Eduardo Vargas, segundo maior artilheiro da história da La Roja, da sua seleção. El Torpedo surgiu como um meteoro mesmo em 2011, na La U de Chile de São Paulo, destruiu na Sul-Americana, foi campeão e artilheiro, jogou demais. Chegou ao Napoli em uma transferência altíssima, 18 milhões de dólares, a maior do futebol chileno até aquele momento, competindo por vaga com Cavani, Lavezzi, Insigne e Pandev em 2 temporadas do futebol italiano. Vargas fez apenas 3 gols. Veio para o Brasil para recuperar seu futebol e foi emprestado ao Grêmio. Não foi mal, mas no ano seguinte voltou para a Europa e foi para a Espanha, para o Valência. Esperança renovada, jogou 6 meses na Liga e não foi mal. Jogou 25 vezes e fez 5 gols e 4 assistências, mas também não brilhou. O Valência tinha opção de compra, mas o Napoli pediu muito alto e Vargas não ficou. Foi parar no Queen's Park Rangers da Premier League. Lá ficou a temporada toda e fez apenas 2 gols em 22 jogos. Mas 2 motivos atrapalharam ele Turboman. Jogou com meia aberto ao extremo e teve uma lesão de 6 semanas que atrapalhou sua sequência. E ainda no final, o time já rebaixado
Bernardo Vargas se recusou a entrar, faltando 5 minutos para o final. O clima ficou pesado. Naquele mesmo ano, teve a Copa América no Chile em 2015 e Vargas foi artilheiro e campeão da Copa América. Título inédito pela Roja, voltou com moral para a Europa. Aí tentou a sorte na Bundesliga, foi para o Hoffenheim, 1 ano e meio e mais um fracasso. Apenas 2 gols em 30 jogos. Chegou a ficar 6 meses sem marcar. Aí foi para o México e até que jogou uma boa temporada. Mas na Europa foram 5 temporadas e apenas 13 gols. Muito pouco para um cara que fez história na seleção chilena. Nesses últimos anos, estava no Brasil, jogando no Atlético Mineiro sem muito brilho. Voltamos ao Brasil e voltar bem no tempo aqui, falar de Sócrates, craque estiloso que marcou época no futebol brasileiro e mundial, mas muito por causa da seleção brasileira do que por sua passagem na Europa, até porque muita gente quase nem lembra. Magrão, como era conhecido, estourou no Botafogo de Ribeirão Preto, depois brilhou no Corinthians e foi desfilar no seu futebol estiloso na seleção canarinha em 82. Jogou demais ao lado de Zico, Cerezo, Éder, Falcão e companhia. Era uma peça importante em uma das seleções mais vistosas de toda a história. Depois da tragédia do Sarriá, que o Brasil caiu para a Itália, todos da Europa abriram os olhos nos nossos craques. Aí veio a Fiorentina da Itália em 84 e levou o Magrão para Firenze. La Viola já tinha jogadores consagrados como Passarelli e Gentili, mas Sócrates não foi feliz lá. Fez 8 gols em 29 jogos. Ok, Fiorentina ficou em 9º no campeonato, mas ele não estava feliz. Depois de lutar nas diretas já e participar da democracia corintiana, ele sentiu saudade do Brasil e no ano seguinte ele quis voltar e foi para o Flamengo. Depois disso, sua carreira nunca foi a mesma. Vale lembrar que Magrão ainda teve uma última passagem, foi num jogo na Inglaterra em 2004, defendendo o Garforth Town. Dr. Sócrates estava com 50 anos e jogou apenas 15 minutos. Mal tocou na bola, mas valeu para os ingleses verem um pouquinho mais da figura de Sócrates em campo. Vamos à Colômbia, a geração mais lembrada da história do futebol cafeteiro, e tivemos diversas figuras que brilharam por aqui, o caso de Valderrama, Rincón e Asprilla, mas não podemos esquecer de René Higuita, o cara que fez esse lance aqui em pleno Wembley, defendendo a seleção colombiana em um amistoso, mas que pouca gente sabe é que Higuita já jogou na Europa, e foi apenas uma temporada, 6 meses. René começou no Milionários em 85 e dizem que esse estilo de sair jogando com os pés e de se adiantar ao sair jogando, ele aprendeu com El Loco Vivalda, arqueiro dos embaixadores na época, e logo foi para o Atlético Nacional de Medellín, time com alto investimento e garantido pelo cartel de Medellín, e começou a se destacar logo de cara, batendo faltas com maestria, pegando pênaltis, ganhando títulos. Era um ídolo em seu país, principalmente quando ele se torna o herói do título da Libertadores de 89, pegando pênaltis e primeiro título da Libertadores para um time colombiano. Fez história. Logo levaram para a seleção colombiana, disputou o Mundial de 1990, mas ali cometeu um erro que quase custou sua carreira. Resolveu sair jogando contra Camarões e perdeu a bola e os cafeteiros foram eliminados das oitavas. Mas em 91, Higuita, depois de uma boa temporada no Atlético Nacional, foi visitar Pablo Escobar na prisão e isso botou ele no olho do furacão. Por precaução, atendeu um chamado do técnico e amigo Pancho Maturana, que foi seu treinador nos Verdolagas e seleção. Pancho tinha acabado de acertar com o Real Valladolid da Espanha e tinha levado seus compatriotas El Pibe Valderrama e Leonel Álvares, mas o profissionalismo e a exigência logo cansaram Higuita, que durou apenas 6 meses, realizando 15 jogos. De volta, ele voltou a fazer seus gols de falta, pegar pênaltis e arrumar confusões. Chegou a ser preso por envolvimento num sequestro e fez esse lance maravilhoso aí, o Escorpião. E ganhou esse apelido. Uma figura que nunca brilhou em um clube da Europa. No Paraguai temos um craque que todos se lembram dos anos 80, lembram de Julio César Romero, ou mais conhecido como Romerito, estrela do futebol guarani e que brilhou aqui no Brasil, no Fluminense. Mais um rei da América ganhou esse prêmio em 85, um ano antes tinha ganhado o Brasileirão de 84 e a Copa América de 79 pela seleção paraguaia. Jogando a Copa de 86 por sua seleção, chamou a atenção de muitos lá na Europa. Quem levou o meio atacante foi o Barcelona, isso em 1988. O técnico do Barça era Johan Cruyff, mas o ídolo holandês não deu tantas oportunidades, tentando implantar o futebol total que revolucionou o futebol mundial. Mas Romerito não se adaptou ao ritmo intenso do Barça. Foi muito rápido sua passagem pelo Camp Nou, jogou apenas 7 vezes e fez 1 gol. Logo foi substituído na seguinte janela por Michael Laudrup. Uma pena, Romerito jogou muita bola nos anos 80 e tinha bola para jogar nas grandes ligas da Europa. E no Equador, sim, temos um atacante que brilhou por aqui, na Bitria, Agustín Delgado, El Team Delgado, que fez história fazendo o primeiro gol da seleção equatoriana numa Copa do Mundo, um dos melhores cabeceadores de sua época. El Team fez história desde o início no Barcelona e no El Nacional, sendo artilheiro e campeão. Foi para o México e no Necaxa, junto com o seu colega de seleção Aguinaga, foram campeões da Coca Champions e disputaram o Mundial de Clubes aqui no Brasil em 2000, mas foi na primeira Copa do Equador, em 2002, que Team brilhou mesmo.
marcou 3 gols e encantou a todos, tanto que o Southampton da Premier League da Inglaterra foi rápido e comprou o tanque equatoriano, mas não foi boa sua passagem pelas terras britânicas. Em 2 anos, Tim fez apenas 15 jogos e 2 gols. Temos que contar que teve problemas com o técnico e com lesões, mas no final, o time não teve sequência e não conseguiu se adaptar à Premier League em transformação. Voltou em 2004 e por aqui rodou com sucesso no Barcelona, Aucas, Liga de Quito e Emelec. Só não brilhou mesmo no velho continente, El Tim. Um craque aqui do continente que também não brilhou na Europa e considerado o maior jogador da história do futebol boliviano é Marco Antonio Echeverri, ou El Diablo Echeverri, um 10 que fez história no seu país e aqui no continente estrela do Destroyers, Bolívar, Colo-Colo e DC United, e lógico da seleção boliviana. Ele era a grande estrela da campanha para a Copa do Mundo de 94. A Bolívia surpreendeu a muitos com um bom futebol e se classificou para o Mundial nos Estados Unidos. El Diablo era a referência desse time. Disputou a Copa no sacrifício, entrou durante o jogo de estreia e foi expulso logo depois. Bizarro, mas sua passagem pelo futebol europeu foi bem antes disso, em 92 e 93. Depois de se destacar na seleção da Bolívia, foi disputar La Liga Espanhola com o pequeno Albacete. Era uma grande oportunidade, mas El Diablo não se adaptou ao ritmo do futebol espanhol. Fez apenas 15 jogos, 2 gols e 2 assistências. Estranho que na sua volta teve seu apogeu como jogador? Uma pena, tinha bola para jogar mais na Europa. Nessa primeira parte eu tenho que falar de um exemplo mais recente, pode até ir para a Europa ainda, mas é difícil. Estou falando de Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol, atacante que surgiu no Santos, cheio de expectativa, mas realmente ele fazia muitos gols. Era um fenômeno. Quando subiu para o time principal, tiveram muita calma, com 17, 18 anos já estava no time titular e disparou fazer gols atrás de gols. Se destacou tanto nos anos 2014, 15 e 16, que a Inter de Milão venceu a concorrência com o Chelsea, Barcelona, Juventus e Leicester e levou o Gabriel para a Liga Italiana e chegou com muita expectativa, mas na temporada de estreia, 2016-17, ele fez apenas 10 jogos e 1 gol. Quase não ganhou oportunidade do técnico Stefano Pioli, aí ele foi para o Benfica de Portugal, pelo menos mesma língua, lugar mais receptivo para os brasileiros, mas amigo, Gabigol fez apenas 5 jogos e 1 gol. Mais um fracasso. Aí ele resolveu voltar ao Brasil e brilhou mais uma vez no Santos e depois no Flamengo, foi rei da América, ídolo, herói de diversos títulos pelo Mengão e hoje Gabigol tem 28 anos e joga no Cruzeiro. Nada impede que ele volte, mas ele sacou que joga muito mais aqui. Amigos, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Vamos fazer a parte 2 em breve, mas depende se esse vídeo bombar nas curtidas, nos comentários e nas visualizações. Depende muito de vocês. Muito jogador ficou de fora. Muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. Tchau, tchau.